Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus continuar nos iluminando, nos intuindo em nossas considerações sobre seu Evangelho. Nós paramos, estamos estudando a doutrina de Sócrates e Platão, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, na introdução do Evangelho. E nós daremos início agora ao item 14º, ou item 14, na introdução do Evangelho, na parte 4, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E aqui hoje nós temos grandes reflexões em poucas linhas. Vou fazer uma leitura e um breve comentário, ok? Aqui no 14º, item 14, diz o seguinte na doutrina socrática: a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele, nem ao que possui. Mas há uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. Então essa aqui é a doutrina de Sócrates, e Allan Kardec faz um remeter ao capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali será discorrido com mais profundidade este tema. Mas eu vou ler mais uma vez, porque é um tema pequenino, mas de grandiosíssima reflexão, porque de certo modo acaba este tema aqui estando atrelado ao cerne de todas as questões religiosas e de todas as problemáticas morais da humanidade. Porque, como nós sabemos, popularmente dissemos, quando existe o dinheiro, o aspecto riqueza, toda a nossa perspectiva, todo o nosso sentido, toda a nossa busca, os nossos objetivos são fortemente influenciados, para não dizer completamente influenciados. Tanto que hoje nós temos o trabalho, todos nós costumamos ouvir que o trabalho é aquilo que enobrece o homem, aquilo que dignifica o homem. Mas qual a definição deste paradigma de trabalho? Ou seja, quando nós falamos que o trabalho enobrece o homem, nós estamos dizendo que o salário enobrece o homem? Ou seja, é o trabalho remunerado que enobrece, que dignifica o homem, que é daí que ele vai conseguir prover os teus meios de subsistência? Ou seja, ou é a intenção de estar colaborando numa contextualidade social, da qual cada indivíduo, sendo elemento construtor, ele se sente dignificado, né? Ou seja, nós começamos a observar que o paradigma do trabalho ele está fortemente associado na atualidade, não com estes valores, digamos, mais sublimes do espírito imortal que somos. Daquele que se sente dignificado por estar colaborando dentro de sua sociedade, por ser mais um elemento que constrói, que colabora com o progresso, que leva à evolução, que promove a justiça, etc. e tal. Aquilo que nós até gostamos de falar. Mas, na verdade, o ponto fundamental, pelo menos na maioria dos casos, como nós vamos observar ao estudar, está atrelado à questão remuneração e ponto final. Isto é o fator decisivo para que nós nos envolvamos com o trabalho, para que nós nos dediquemos ao trabalho, escolhemos as profissões, escolhemos os nossos trabalhos. Claro que todos nós precisamos de recursos, e eu não estou dizendo que nós não precisamos. Eu estou dizendo que este é o ponto principal e ponto final, que as outras questões não interessam, até então elas não interessam, se não for atendida a questão econômica primariamente. Tanto que os próprios conselhos profissionais ainda se baseiam fortemente numa metodologia, digamos, marxista, numa metodologia da qual o homem ele é puramente econômico, ele é completamente material. Seus desejos, anseios e necessidades estão circunscritas, exclusivamente restritas às questões materiais e econômicas. Tanto que em pleno século XXI
nós temos como elemento norteador do nosso cenário político, dos nossos colegiados profissionais, a questão econômica e ponto final. Tudo se discute. O nosso senso de justiça, ao qual nós falamos na semana passada, tem como ponto principal a questão financeira, a questão econômica. Discute-se sempre com qual intuito? Com qual intuito as pessoas acionam a justiça? Para receber algum elemento pecuniário, seja um bem, seja um dinheiro em espécie, enfim. Ninguém aciona a justiça deliberadamente para que algo, digamos, para que eu possa exercer o meu direito de fazer parte de uma organização que preserva a natureza, por exemplo. É só uma hipótese para nós ilustrarmos uma ideia, né? Ou seja, a justiça ela é sempre acionada com o intuito remunerativo, né? Busca-se uma remuneração naquilo, a instituição funciona porque as pessoas ali são profissionais remunerados, eu busco aquilo porque eu quero uma indenização, porque eu quero um valor, e os defensores, por sua vez, intervêm porque eles também querem os seus percentuais, seus valores, enfim, tudo gira em torno do dinheiro, como é uma expressão comum. E o Evangelho trata de citar este ponto, pois é um ponto fundamental, e eu estou dizendo aqui que é o principal, porque todas as questões estarão atreladas a esta questão, digamos, econômica, financeira, né? Então eu vou repetir o que Platão diz aqui, o que Sócrates diz aqui, para nós ilustrarmos esta ideia, para que a gente possa fazer uma reflexão melhor. Ok? Repetindo então, a riqueza é um grande perigo. Por que Sócrates já começa dizendo que a riqueza é um grande perigo? Porque tudo mais será norteado por esta questão. E isto é um perigo, porque os anseios do espírito imortal que nós somos não estão atrelados à riqueza econômica, digamos assim. Até porque o espírito imortal ele é transitório na materialidade. Riqueza aqui nós estamos falando de materialidade. E é por isso que Jesus veio dizer que ajuntássemos tesouros no céu, né? Não na terra. Por quê? Porque na terra é transitório. Filosoficamente falando, na terra não existe proprietário de nada. Nenhum de nós somos proprietários de nada. Somos meros fiéis depositários dos bens que a terra provê, nos empresta temporariamente. É que alguns supõem serem proprietários, porque ao encarnarem, sem se darem conta do aspecto histórico, das guerras, das dominações, dos roubos, dos assassínios, enfim, para que aquela família hoje pudesse ter determinado bem o qual ele herda, que muitos justificam falaciosamente, dizendo que foi pelo suor do trabalho que ele conquistou. E sempre que eu ouço esta expressão, eu pergunto, e por que tantos trabalhadores brasileiros não são ricos? Por que o coletor de lixo, né, o chamado lixeiro, por que ele não é rico? Por que os entregadores de correspondências não são ricos? Por que os serventes de pedreiros, assistentes de pedreiros, não são ricos? Porque se trabalhar é aquilo que enriquece, por que estes não são ricos? Então nós precisamos ter muito cuidado ao dizer que nós adquirimos patrimônios e bens com o suor de nossa fronte. É uma grande falácia. Nós esquecemos o fato de que nós eventualmente encarnamos em circunstâncias privilegiadas. Ah, mas eu nasci na favela, era pobre, grande coisa. Não te mataram no meio do caminho, uma bala perdida não atingiu, você teve sorte. Por isso sobressaiu. Ah. Ninguém, e isso nós temos alguém que tem uma frase muito célebre que ilustra este meu pensamento.
é uma personagem muito conhecida em nossa história, senão com uma grande importância em nossa história, de nome Steve Jobs. Steve Jobs teve a humildade, a lucidez, a consciência de dizer que ele chegou onde ele chegou, entre aspas, ele atingiu o que ele atingiu, ele fez o que ele fez e que ele não tinha absolutamente nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Ou seja, foi uma série de eventos, foi uma série de pessoas colaborando, trabalhando, se empenhando, dedicando, desde os coletores de lixo, os entregadores de correspondências, os profissionais, enfim, ninguém vive só no planeta. Há um conglomerado de coisas acontecendo para que nós consigamos fazer as nossas coisas. Eu só estou aqui agora gravando este vídeo porque empenhados colaboradores se dedicaram no desenvolvimento deste aparato tecnológico. Operários dedicados estão agora, neste exato momento, cuidando da energia elétrica que chega até esta minha residência. Dedicados professores se empenharam ao longo dos tempos para colaborar com a minha educação, que embora ela não é grande coisa, mas me ajudou, pois eu sempre que tenho oportunidade digo que as maiores riquezas de minha vida foram os meus mestres, os meus colaboradores, meus professores. Muitos tiveram grande influência sobre mim. Foram as pessoas que mais tiveram influência sobre mim. Até revelando um aspecto pessoal, muitos às vezes me perguntam, e sua família, né? Qual é a colaboração deles, a colaboração da sua família na tua formação? Eu costumo dizer que a colaboração de minha família em minha formação é não me atrapalhar no meu processo evolutivo. É permitir que eu busque por mim mesmo o que eu preciso buscar e algumas vezes, no máximo, colaborando com a dor, me promovendo a busca mais rapidamente. Mas que em termos de norte, isso nunca aconteceu. Salvo talvez uma situação extremamente isolada, mas nenhum elemento norteador. Todos estes elementos, eu por mim mesmo, com a ajuda dos companheiros espirituais e com a ajuda, agora estou mencionando aqui, dos meus colaboradores no meu processo encarnatório, meus professores, que sim tiveram grandes influências sobre mim. Então observe quantos colaboradores e pessoas empenham para que nós estejamos onde nós estivermos. E seria prepotência, inconsciência demais eu dizer que é mérito meu. O português, idioma o qual eu aqui me expresso, embora não muito bem, não é minha propriedade. Alguém o desenvolveu, alguém me ensinou a falar. Sempre que eu observo os direitos autorais, eu sou levado a algumas reflexões. Obviamente, precisamos de algumas restrições para que sejam preservados direitos autorais, etc. e tal. Mas em sã consciência, principalmente quando nós falamos do Evangelho, por exemplo, quem pode arrogar direitos autorais quando cita o Evangelho? Senão o próprio Jesus deveria ser este o requerente. E que ele por si só nos oferece, nos dá. E trazendo mais adiante, eu me recordo ainda da figura de Chico Xavier, que escreveu mais de 450 obras e que possuía, juridicamente falando, legalmente falando, o direito de todas estas obras. E se absteve. Não quis reter um centavo sequer destas obras. Observem que o senso de Chico Xavier, de Jesus, sobre propriedade, direito de propriedade, é algo que não é muito comum. E deveria ser algo que todo proposto aprendiz do Evangelho, todo proposto seguidor do Evangelho, enfim,
todos aqueles que propõem abraçar a ideia do Evangelho como elemento norte de sua vida, deveria ter estas coisas em mente, porque senão cairia por terra e por princípio tudo aquilo que ele viesse a falar. E nós estamos aqui fazendo uma reflexão sobre a riqueza para nós entendermos que no mundo o qual nós vivemos, todos nós somos interdependentes uns dos outros, e que ninguém em sã consciência, senão aquele que estiver profundamente alienado, poderia dizer que é tudo mérito dele. Como poderia ser mérito dele? Se nós somos o tempo todo interdependentes uns dos outros. Como eu aqui dei um exemplo, eu só estou aqui porque colaboradores tantos, incontáveis, inimagináveis, eu estou aqui citando alguns dos quais eu me dei conta. Mas a maioria, a esmagadora maioria deles eu não me dou conta. Agentes de segurança fazem neste momento a ronda, a segurança em nosso município, em nossa cidade, para que a ordem social seja preservada. Enfim, nós somos interdependentes, socialmente falando, e também pessoalmente falando. E por nós sermos interdependentes, todo o nosso progresso tem como parte todos estes que a nós estamos interligados. E é por isso que Steve Jobs teve a sabedoria, a humildade de dizer que ele chegou onde ele chegou e que ele não tem absolutamente nenhuma responsabilidade. E nós começamos a entender que, embora Steve Jobs não seja conhecido como um grande seguidor do Evangelho ou estudioso do Evangelho, nós começamos a compreender que neste ponto ele tem um claro conhecimento do Evangelho, de dar inveja a ditos líderes, representantes do Evangelho. Dar inveja no sentido que muitos estão muito distantes disso. Então, mais uma vez, relendo aqui o resumo da doutrina de Sócrates, a riqueza é um grande perigo. Porque através desta minha reflexão nós começamos a observar que, quando equivocados, nós enveredaremos por atitudes, por ações das quais justificaríamos todas as nossas ações. Por isso a riqueza é um grande perigo. A riqueza é um grande perigo porque ela faz com que eu enverede por atitudes equivocadas e eu justifico perante mim mesmo como corretas, como devidas, como legítimas. E muito mais do que isso. Ela é um perigo porque ela nos aliena. Ela é um perigo porque ela nos seduz. Ela é um perigo porque ela, nos seduzindo, nos anestesia. E nos anestesiando, faz com que vivamos sem nos darmos conta do que nós estamos fazendo. Como disse o sábio companheiro Dalai Lama, o que mais o surpreende na humanidade é observar que os homens vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vividos, porque estavam seduzidos, porque estavam alienados por uma ideia. E nós sabemos que a riqueza é um grande perigo. Tanto que, de modo superficial, é comum nós ouvirmos as pessoas dizerem, e até tentarem, as nossas mídias de massa assim se expressam, fomentando o desejo da população, de indivíduos dentro desta população, de tornarem-se ricos. Os conselhos aspirando cada vez mais um salário maior. E isso é de tal forma curioso que categoricamente poderíamos dizer se tratar de uma das maiores demagogias sociais. Melhores salários. Eu não me recordo ter visto em nossa história algum conselho profissional dizendo: agora o nosso salário está bom. Agora o nosso salário está bom. Não precisamos mais aumentar. E aí vocês poderiam dizer: mas funcionário profissional, o salário dele é de R$1.000 e não dá para suprir as contas? Até aí tudo bem.
Mas o profissional B ganha 2 e não dá para suprir as contas? Mais ou menos até aí tudo bem. Mas o profissional C já tem um piso de 5, outro de 10, outro de 15, outro de 20. E eles estão reivindicando melhores salários continuadamente. E aí nós nos perguntamos, mas qual seria então o piso salarial ideal para as profissões? O infinito é o que vem se mostrado. Aquele que ganha 5 se equipara e se compara e reivindica aquele que ganha 10. O que ganha 10 mil reais se compara e reivindica aquele que ganha 20. O que ganha 20 se compara e reivindica o que ganha 40 e assim infinitamente. Todas as categorias profissionais têm agido assim, profundamente egoística. Por isso que as instituições representam de fato o que nós somos. As representações institucionais, elas mostram o quanto nós estamos sendo hipócritas. As instituições, elas denotam claramente o como nós somos mentirosos ou inconscientes quando nós falamos sobre humildade, sobre igualdade, sobre, enfim, sobre justiça social, que é uma expressão também utilizada. Ninguém está querendo isso. As instituições sempre denotando os nossos interesses legítimos. E eu peguei um ponto do aspecto econômico. E não há nenhuma, pelo menos que eu me recorde, não há nenhum órgão colegiado, profissional, conselho, dizendo, não, eu quero apenas, eu já atingi o que eu gostaria, não quero mais, para mim basta. Agora esta fatia financeira, digamos assim, do nosso país, pode ser repartido com outros colegas de outras áreas profissionais. Inclusive elementos profissionais da mesma área, né? Vou pegar um exemplo, né? Do mesmo setor da saúde, né? Profissional A, profissional B dentro da saúde, eventualmente dizendo, não, eu já atingi, agora pode deixar para o colega lá, ele trabalha muito mais e ele precisa muito mais, e, enfim, né? Nós não observamos esse tipo de coisa. O nosso egoísmo é profundamente arraigado em nosso ser. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos profundamente distantes do Evangelho. Nós sabemos sim que há muita inconsciência. A ciência vem a nos provar isso. Nós sabemos sim que nós temos muitas imperfeições e precisamos trabalhá-las. Mas a hipocrisia é uma escolha, é uma decisão. Optamos por caminhar com ela ou caminhar sem ela. Não estou aqui fazendo nenhuma proposta, nenhuma apresentação de que devamos nos tornar Cristos de imediato. Mas o próprio Evangelho, aquele que se propõe a ser aquele que colabora, que segue, que se norteia pelo Evangelho, vai se deparar com uma orientação do Evangelho que diz o seguinte: sede perfeitos. Ou seja, busque a tua própria ascensão, busque a perfeição. Ou seja, não seja perfeito, apenas busque a perfeição. A proposta do Evangelho é muito clara. Ela não nos pede para que sejamos perfeitos. Ela simplesmente pede, orienta para que busquemos a perfeição. Agora, o que nós estamos fazendo é buscando a imperfeição. É dando cabo às nossas mazelas. É fortalecendo e robustecendo as nossas vicissitudes. Nós estamos indo na contramão do Evangelho. Nós não só não estamos buscando a perfeição, como estamos cada vez mais aprimorando nossas imperfeições. E como profissional de tecnologia formado na área, eu venho estudando e observando que a tecnologia é o que categoricamente nos prova isso. Ou seja, nós temos a tecnologia mais avançada da história da humanidade.
E agora eu faço a seguinte pergunta: nós temos a igualdade social mais avançada que a humanidade já teve? De certo modo, nós sabemos que houve, de modo geral, uma evolução, sem sombra de dúvida, mas a grande questão é: nosso avanço moral está na mesma velocidade, digamos assim, do que o nosso avanço tecnológico, nosso avanço do conhecimento? Ou seja, existe às vezes a ideia de que na doutrina espírita nós sempre falamos sobre o avanço moral e o avanço intelectual, ou conhecimento, né? Seria o amor, o saber. O que nós observamos é que muitas vezes existe a equivocada ideia de que a gente caminhou mais o conhecimento, o intelecto e caminhamos menos a moral. Como se dependesse agora apenas de caminhar a moral. Mas o que acaba se esquecendo é que o processo é continuado. Ou seja, moral e intelectual continuadamente estão evoluindo. Não dá para frear uma das duas. Você aumenta ou diminui a velocidade de uma das duas. E o que tem acontecido é que, como já tem acontecido há 2 milênios, é que o avanço intelectual continua sendo muito mais rápido do que o avanço moral. Ou seja, nós não só precisamos avançar a moral, como precisamos avançar a velocidade da moral. E é aí que tem uma disparidade. É aí que há um disparate gigantesco. Porque o que está acontecendo é que diante de todo o arcabouço do conhecimento que nós possuímos, eu citei aqui a tecnologia, nossa condição moral está a passos de tartarugas, né? E isso em termos concretos, porque talvez alguém poderia observar esta minha fala e dizer: mas isto é um moralismo? Não, isto não é um moralismo. Isto é um tiro na testa que você leva a sair para fora dos portões de sua casa, vítima de uma situação social, de miséria social, vítima de uma série de problemáticas da sociedade, porque nós estamos interdependentemente ligados continuadamente, né? Somos seres interdependentes, estamos ligados uns com os outros continuadamente. Quando a gente tem a visão superficial, imediatista do universo como circunscrito apenas àquilo que está ao meu raio de visão, é claro que nós não compreendemos estas coisas. Mas o que é senão sofrer um assalto, senão isso tudo que eu estou dizendo? Ou seja, nosso avanço moral está de tal modo que ainda hoje existe a ideia de que posso eu tomar algo de alguém à força, ainda que eu tenha que tirar a vida dele. E principalmente muitas vezes por questões banais, às vezes para que eu possa simplesmente fazer uso de substâncias. E aqui eu faço uma observação, eu que tenho estudado o tema há algum tempo. Nós temos muitas... a mídia de massa nos oferece uma imagem muito grosseira, muito distante da realidade, profundamente diferente da realidade. Por exemplo, quando a mídia noticia um crime, ela se restringe a contar a última etapa de uma situação. Ou seja, alguém com uma arma cunhada em sua mão, foi até um indivíduo e atirou nele, para tomar um celular, para tomar 10 reais. E a mídia noticia, se restringe a noticiar isso. O que ela não noticia, porque não gera retorno financeiro para ela, e o objetivo dela, como nós falamos, é a riqueza material, e de todos aqueles que estão envolvidos, ela se restringe a dizer isso. Mas não diz que aquele indivíduo que estava com aquela arma em punho, ele teve um processo de formação.
ele teve uma família. Ele teve uma família que herdou ou não herdou bens materiais, bens culturais. Ele formou dentro de uma escola, teve professores, teve orientadores que fizeram um papel ou não fizeram este papel. Enfim, para que aquela situação chegasse onde chegou, culminasse onde culminou, houve uma série de acontecimentos. Tanto daquele que atirou, tanto daquele que sofreu este ataque. E às vezes a mídia noticia e fala, não, ele tomou forçosamente. Tá, ele tomou forçosamente, mas o que fez aquela situação chegar onde chegou? Então, quando nós começamos a aprofundar nestas questões, nós iremos compreender como um dos elementos a riqueza, o perigo da riqueza. Porque a busca pela riqueza me cega perante estas coisas das quais eu estou aqui falando. A busca pela riqueza me deixa completamente cego perante as realidades sociais. E que, para piorar para nós, as mídias de massas disseminam a ideia equivocada, disseminam a ideia superficial, que muitas vezes não estão também tão equivocadas. Só que, como eu disse, ela pega a pontinha do iceberg, ela pega a pontinha da situação, e não representando toda a história, o porquê de tudo aquilo, né? E isso nos dá uma errônea imagem, uma equivocada imagem da realidade. Então a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele, nem ao que possui. Olha só, hein? Eu só falei do perigo da riqueza até então. Mas aqui o que Sócrates vem dizer é que todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele, nem ao que possui. Mas há uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. Olha que coisa interessante. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele, nem ao que possui. Por que ele não ama a ele? Porque uma vez que ele ama a riqueza, ele deixa de amar a si próprio. Uma vez que ele ama a riqueza, ele fica cego para outras necessidades dele, espírito imortal. Como eu falava no início, somos espíritos imortais. Somos meros fiéis depositários dos bens materiais, que a nós é confiado em caráter de empréstimo, pela providência divina. Mas que nós esquecemos, não nos damos conta deste fato. Supomos sermos proprietários destes bens, supomos ter que buscar em nossas vidas o amontoar destes bens, o ajuntar destes bens. O que eu disse também, que Jesus categoricamente diz, não ajunte, os ladrões roubarão. Olha que coisa interessante. De certo modo, Jesus estava dizendo que, olha, quem está tentando ser rico vai levar um tiro no trânsito. Jesus já dizia isso. E o que Jesus fazia? Ele falava na sequência, prende este que te atirou no trânsito. Ele dava uma orientação na sequência e dizia, não ajunteis tesouros na terra, e sim tesouros no céu. Isso é demasiadamente profundo. E quando nós falamos em nome do Evangelho, nos restringirmos a estas ideias superficiais, como eu disse, disseminada pelas mídias de massa, continuadamente disseminada por toda parte e até em nossa sociedade, nós vemos o quanto nós estamos distantes da proposta do Evangelho. Infinitamente distantes da proposta do Evangelho. Porque se no início, no século I, século II, século III, o Evangelho tinha as pessoas tinham um certo entendimento do Evangelho, hoje nós estamos muito mais distantes do que aquelas pessoas.
Porque, embora alguns poderiam dizer, não, mas nós avançamos muito. Naquela época tinha decapitações, crucificações, etc. Sim, hoje nós não temos aquela encenação. Mas como diz Adolfo Bezerra de Menezes em uma de suas psicofonias com Divaldo Pereira Franco, que se encontra disponível em nosso canal de YouTube, em nosso blog, espaçoespiritismo.blogspot.com, ele diz que nós não temos mais as feras, os leões na arena, mas temos muito piores do que isso. Porque agora não são mais leões, literalmente falando. Agora são os leões metafóricos. Agora são as opressões da sociedade. Agora são os crimes. Agora são as doenças por conta da omissão dos agentes institucionais, digamos assim. Ou seja, nós não temos mais os leões na arena, nós não temos mais os Neros, aquela estrutura como havia naquela época. Mas se nós observarmos o conhecimento que aquele povo possuía, a intenção que eles tinham de fazer o bem. Aliás, tem uma coisa muito interessante quando eu começo a estudar história romana, século I, século II, século III, e nós pegamos, por exemplo, aqueles massacres, mas como que muitos daqueles agentes, aqueles centuriões, aqueles líderes, prefeitos, imperadores, censores, aqueles homens que legislavam, inclusive até aqueles que os serviam, os capatazes, aquele pessoal, como eles faziam aquilo convictos de que estavam fazendo certo. Ou seja, tinha um valor moral muito profundo nas ações. Não tinha muito essa coisa não eram atitudes meramente egoísticas. Porque existia um propósito, existia uma preservação de valores. Nós observamos nas obras de Chico Xavier, os senadores, Públio Lentulus, Elvídio Lúcio, e tantos outros personagens ali, como que eles tinham essa preservação do valor moral, E hoje nós observamos que esta preservação de valor moral é algo que não nos é muito valorizado, no sentido de que nós temos muitos estímulos para desviar nossas atenções. Nós temos, eu falei da tecnologia agora há pouco, a tecnologia o tempo todo, por toda parte, nos apresentando ideologias mil, nos apresentando mil ideias, e nós vamos permitindo serem seduzidos por estas ideias e acabamos por, sem nos darmos conta, acabamos enveredando por aspectos dos quais, se nós estivéssemos conscientes e lúcidos, nós não enveredaríamos. Porque todo homem em sã consciência afirmaria que desejaria buscar a felicidade. E se o desejo é a busca pela felicidade, a felicidade só pode ser conseguida quando nós buscarmos a verdade. Quando nós formos caminharmos rumo à verdade. Pois só daí poderíamos ser felizes. Porque nós sabemos e iremos compreender que um dos atributos principais da felicidade é a consciência tranquila. É a consciência tranquila de que nós fizemos no limite de nossas forças, de que nós oferecemos o melhor de nós sempre estivermos onde nós estivermos, estando onde nós estarmos. Ou seja, a consciência tranquila é o atributo principal da felicidade. Por isso estas minhas reflexões. Talvez alguém poderia olhar estas ideias apresentadas e dizer:
Quanto são ideias distantes? Quanto parece difícil de compreender estas ideias? Pois então eu digo, é o que me deixa a consciência tranquila de estar caminhando para a verdade. Pois eu decidi não caminhar com a hipocrisia. Respeitar sim os limites dos nossos irmãos. Respeitar sim o entendimento, a maturidade, a consciência e inconsciência de todos os nossos irmãos. Mas que, como eu disse, diante do aparato tecnológico, do arcabouço teórico científico que nós possuímos na atualidade, não dá mais para algumas coisas nós dizermos que deveriam persistir, que nós não temos limites, que nós não poderíamos transpor estes limites. Até porque tudo aquilo que eu aqui falo, desde os nossos estudos, de todos os vídeos que eu aqui gravei, produzi, todos eles podem ser encontradas as provas pela internet, pelas fontes legítimas. Tudo aqui que eu falei, todo proposto estudioso encontrará e tenho certeza absoluta que não poderá refutar. É óbvio que eu não estou dizendo que eu detenho todo o conhecimento. Eu estou dizendo que tudo que eu aqui apresento, eu passei mais de 20 anos pesquisando. E que eu não encontrei nada que pudesse firmar como diferente, antagônico. E é claro que há muitas coisas que eu simplesmente não sei. Mas estas daqui, as que eu apresento, eu já sei. Ou seja, existe o elemento dúvida, mas até que se prove o contrário é isso que nós temos. Até que se prove o contrário é isso que nós apostaremos. Porque como diz o eminente pensador, o insigne codificador Allan Kardec, a dúvida não nos deve. Nós sabemos sim que a dúvida é um elemento fundamental e primordial para o desenvolvimento científico-filosófico. Mas que uma vez dado o passo, constituída a ideia, consolidada a ideia, até que se prove o contrário, ela é um fato. E o que nós vamos observar é que dentro desta epistemologia, nós por séculos não derrubamos mais algumas ideias. E é aqui que nós nos fundamentamos na doutrina socrática. Por isso Allan Kardec apresenta na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo o resumo da doutrina de Sócrates. Uma doutrina com mais de 2.500 anos e que todo estudioso sério não encontrará um ponto sequer que possa ser contrário aos fatos. Aquilo que eventualmente Sócrates não sabia, ele disse, isso eu não sei, mas isso eu já sei. Mas isso é assim, mas isso é um fato, isso não há como ser diferente. E Sócrates dizendo há mais de 2.500 anos que não poderia ser diferente, por mais de 2.500 anos nada vem provando como diferente. E assim nós estruturamos as nossas ideias. E assim a doutrina espírita apresenta suas ideias. Assim Allan Kardec codifica a doutrina espírita da qual nós daqui partimos do nosso estudo do Evangelho. Porque nosso propósito aqui não é este propósito religioso, não é este propósito de ficar repetindo ideias independentemente dos fatos. Ah, mas está escrito num livro sagrado e importante, e daí? Está avalizado consensualmente na universalização das academias do mundo, do pensamento acadêmico mundial, do pensamento filosófico mundial consensualmente estabelecida, ou é só o seu grupo que acha isso? Porque se for só o seu grupo, não faz nenhum sentido para nós, não há nenhum proceder, não há nenhuma relevância para a universalidade. Faz sim muito sentido para o teu grupo, mas para a universalidade não. Inclusive nós aqui falamos em caráter totalista, ou seja, nós consideramos inclusive os aspectos sociais e estatais, ou seja, nós vivemos no estado laico. Suas ideias servem também para nortear nossas escolas ou ela serve apenas para nortear dentro de seus templos religiosos, filosóficos ou doutrinários?
porque se for só dentro de teus templos, para nós não serve. Porque nós vivemos num ambiente que é de verdade. Nós vivemos num ambiente onde todos se confraternizam, se congregam, trabalham juntos, convivem, em última palavra. Então nossa doutrina, a doutrina espírita, é uma doutrina que apresenta para nós a universalidade. Embora muitos companheiros equivocados ou simplesmente ignorantes ou inconscientes ainda insistem e persistem em compreender ou achar que a doutrina espírita é uma religião, ela muito mais do que isso é uma doutrina científica, filosófica, de consequências éticas, morais, e poderíamos equiparar a religiosas, né? Porque existe antes o aspecto ético-moral. Mas eu, quando falo ético-moral, lembrando que a moral pode ser facultada apenas a um grupo isolado, mas a ética é um elemento universal. A ética é um elemento que precisa e deve estar necessariamente em toda parte, em todo espaço e em todo tempo, independentemente da cultura, independentemente da crença, independentemente do conhecimento, ou seja, a ética precisa ser soberana. E aí a universalidade do conhecimento. E assim nos apresenta a doutrina espírita, e é com base nela que nós estamos estudando o Evangelho. Porque, como eu falava aqui, em meu propósito de estudar o Evangelho, abro mão da hipocrisia, abro mão da demagogia. Compreendo sim nossos limites e nossa inconsciência, mas também compreendo sim aquilo que nós podemos transpor, tanto no tocante a limites, tanto no tocante à inconsciência. Ou seja, nós somos muito conscientes de muitas coisas das quais nós estamos lidando, nós simplesmente não queremos abrir mão por conta de nossas condições morais. E que o propósito aqui do nosso estudo, como eu disse, reitero mais uma vez, não é nenhuma proposta moralista, não é nenhuma proposta de ofertar, fazer algum tipo de lição de moral. Bem pelo contrário. É simplesmente compreendermos toda a dinâmica, todo o funcionamento destes mecanismos para que possamos compreender a grandiosidade da moral. Como disse Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós compreendermos a grandiosidade da moral, a beleza da moral, olha que coisa interessante, quando compreendermos a beleza da moral, nós iremos inventar uma forma de vivermos moralmente o tempo todo. Nós iremos encontrar uma forma de viver o tempo todo com o Evangelho. Aí alguém poderia perguntar, mas espera aí, como assim beleza da moral? Exatamente. Porque quando a moral foi entendida como moralismo, e Michel Foucault já falava que todo tipo de ismo é uma espécie de fenômeno patológico, e a gente observa que isso faz um certo sentido, porque é uma ideologia exclusivista e isolada, que uma vez congregando determinados indivíduos, segregam outros, portanto exclui, e por si só, em princípio, digamos, fraternal, ela também tem em sua própria essência a antifraternalidade, né? Então seria uma espécie de fenômeno patológico, né? Uma espécie de coisa que é contrária por princípio. Mas quando nós começamos a compreender a moral como algo, não moralismo, mas a moral como algo grandiosamente dignificante para o próprio ser, a moral como aquilo que permite que tenhamos uma consciência tranquila. A moral da qual é desvencilhada de todo tipo de moralismo, dando a liberdade a cada ser para ser como ele julga que deve ser, respeitando a todos serem como quiserem. Então, a beleza da moral. A moral aquela que facultará a nós uma consciência tranquila. A moral aquela que facultará a nós uma sociedade mais igualitária. A moral aquela que facultará a nós uma vida mais consciente, mais lúcida, em última palavra, mais amorosa.
de fato mais amorosa. Amorosa que nos oferece a paz. Não amorosa doentia. Não este amor que possui uma definição altamente doentia. Como diz o nosso companheiro Laércio Fonseca, essa moral o tempo todo confundida com a paixão. A paixão que é o amor adoecido, de certo modo gravemente. A paixão é aquilo que atormenta, aquilo que deturpa, aquilo que destrói, aquilo que gera sofrimentos. Isso não pode ser o amor. Porque o amor é aquilo que consola. O amor é aquilo que liberta. O amor é aquilo que alenta. O amor é aquilo que traz a paz. O amor é aquilo que conforta. O amor é aquilo que fraternaliza sem exclusão. Olha que interessante. Então não há como falarmos de amor de grupos isolados. Não há para falar de amor de grupos, porque o amor é universal. Por isso o Pai é o amor supremo. Quando começarmos a compreender a beleza da moral nestes aspectos, como eu disse, desvencilhadas de uma moral deturpada de moralismos, moralismos que é aquilo que fomenta sim antagonismos, conflitos, é aquilo que fomenta guerras. Este moralismo que fomenta guerras não tem nada a ver com a moral evangélica, a moral que Jesus nos apresenta, pois Jesus não faz guerra. Como nós podemos, em sã consciência, dizermos em pleno século XXI que Deus é amor, que Deus, digamos, é aquilo que preservaria moral, mas ao mesmo tempo nós estamos dizendo que moral é que o outro não pode ter relações sexuais com um ser de mesma sexualidade que ele, uma relação homoafetiva, homossexual, né? Que aliás é tema tão polêmico na atualidade. Por que é polêmico? Porque nossa condição moral é arcaica, é estúpida. Ela é tão estúpida, a nossa moral é tão imoral, que a nossa moral não tem nem moral para respeitar o outro. Nossa moral não tem nem moral para se limitar a olhar para a nossa moral. Ela é tão imoralista que ela se atreve a tratar da moral do outro. Ela é tão imoralista que ela pega todos os seus preconceitos e joga na costa do outro, trazendo sofrimentos e tormentos para o outro. Olha que moral mais caótica essa, mais estúpida. Eu estou tentando aqui ilustrar uma definição de moral tal qual Jesus nos apresenta no Evangelho. Porque a moral tal qual Jesus nos apresenta no Evangelho é aquela a qual uma meretriz chega até ele porque queriam apedrejá-la, e ele fala, quem não errou atira a primeira pedra. Ou seja, quem aqui se acha o todo moral, quem aqui se acha perfeitamente com as condições morais perfeitas, pode atirar a primeira pedra. Aí ninguém atira a pedra. E como se não bastasse a lição que Jesus nos oferece, ele ainda faz a pergunta brilhante: mulher, onde estão aqueles que te julgam, queriam te apedrejar? Né? Foram todos embora. E ele diz, então eu também não te julgo. Ou seja, ele diz que aquele que nunca errou atire a primeira pedra. E alguém poderia dizer, mas Deus é perfeito, Deus nunca errou, Deus poderia tirar a pedra. Então Jesus já surpreende estes confusos também. Eu, mulher, sou perfeito e eu também não atiro a pedra. Vá e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Lembrando que aquele que estudar vai entender que a definição etimológica do termo pecar é não errar o alvo.
Ou seja, não erre o alvo. Em outras palavras, vá à mulher, se esforce por ser melhor, se esforce por acertar mais em suas escolhas. Observe que Jesus não dá lição de moral. Observe que Jesus não está fazendo nenhum tipo de condenação. Porque se ele dissesse, homem, não atire a pedra, aquele que nunca errou, atire a pedra, e depois dissesse, vai, não erre mais, ele já tirou a pedra dele, ainda que verbal, ainda que uma pedra moral, atirou do mesmo jeito. Mas ele não disse isso, ele disse, vá e tente acertar mais, vá e não erre mais os teus alvos. Busque acertar mais, ou seja, não erre os teus alvos de tal forma que você novamente esteja submetida ao julgamento desses atormentados. Ele estava orientando ela para que ela não se encontrasse mais naquela circunstância a qual ela se encontrou, permitindo que outros, em suas inconsciências, ignorâncias e preconceitos, etc. e tal, viesse a apedrejá-la novamente. Então observe que a moral apresentada nos evangelhos é uma moral muito distante desta moral tal qual é falada comumente em nome do evangelho. E que, como eu disse, nosso propósito aqui é estudar o evangelho e entender os mecanismos de introjeção, porque quando nós começamos a compreender o evangelho à luz da razão iluminada, como diz na obra Missionários da Luz de Chico Xavier, porque a razão sem iluminação, né, acabaria muita gente confundindo com materialismo, que também seria outro tipo de fenomenologia patológica, como segundo Michel Foucault. Mas aqui nós estamos falando de uma razão iluminada, porque tudo aqui que eu apresento, toda esta nossa construção filosófica é racional, é com base na razão, é passado pelo crivo da razão, para que nós possamos construir uma ideia cada vez mais lúcida, cada vez mais próxima da verdade, ou melhor, cada vez mais distante dos equívocos, das confusões, das ilusões, das inconsciências, das incompreensões. Observe então que quando nós falamos do perigo da riqueza, e quando nós falamos que quem ama a riqueza não ama nem a ele e nem ao que possui, é porque por esta busca ilusória da riqueza, envereda o ser por uma série de conjecturas das quais lhe trará consequências das mais lastimáveis. Por isso a beleza da moral. Porque a beleza da moral é aquela moral que nos encaminhará para uma consciência tranquila. É aquela que, independentemente das circunstâncias das quais nós nos encontrarmos, nós estaremos com a consciência tranquila. Não importa os seres que estiverem em nosso entorno, não importa as problemáticas familiares que nós enfrentarmos, não importa as dificuldades que nós enfrentarmos em nossa vida profissional ou até mesmo em nossa vida econômica. Porque se nós estivermos com a consciência tranquila, é o que importa, é o que vale, é o que faz sentido, é o que nos traz o que comumente chamam de paz de espírito, paz espiritual. Porque a beleza da moral faculta a nós, permite que nós nos sintamos à maneira daquele que sabe que agiu no limite de suas próprias forças, inclusive no limite do teu conhecimento para acertar, inclusive se desvencilhando de todas as suas vicissitudes, trabalhando todas as suas virtudes, dizendo aquilo que Immanuel Kant, um dos maiores pensadores de nossa história, sabiamente disse. Quando ele diz que
A liberdade é você fazer o que não quer. Pois o que Immanuel Kant está dizendo é que os que agem por conta do desejo nada mais é do que escravo do desejo. Ou seja, aquele que não se liberta dos próprios desejos é escravo de si mesmo. Ou seja, agir conscientemente, fazer aquilo que deve ser feito, ainda que contrariamente à vontade superficial, o desejo superficial, não estará sendo escravo de si mesmo. Estará liberto de si mesmo. E esta liberdade é o que faculta a nós a paz. É o que faculta a nós aquilo que todos nós em sã consciência afirmamos estar buscando, a felicidade. Que deste modo, neste caso, os meios que serão aquilo que importará de fato. Ou seja, como estou buscando essa felicidade? Eu estou buscando a felicidade sendo feliz? Porque se eu estiver buscando a felicidade com peso na consciência, se eu estiver tentando buscar a felicidade de modo atormentador ou atormentado, com certeza absoluta eu estou buscando a infelicidade. Porque só é possível encontrarmos a felicidade se nós estivermos buscando-a felizmente, alegremente, em paz. Meus amados irmãos, a beleza moral que o Evangelho nos apresenta é uma beleza da qual é muito complexa de ilustrarmos com o nosso restrito vocabulário, com o nosso restrito conhecimento acerca das grandiosidades contidas no próprio Evangelho. Por isso o nosso estudo minucioso do Evangelho, para que consigamos, no limite de nossas forças e do nosso conhecimento, buscar esta fonte inesgotável de paz que o Evangelho nos oferece. Para que possamos caminhar de fato e serenamente, o mais serenamente possível, para a felicidade. Meus amados irmãos, muita paz.